aí, dá uma olhadinha. Boa tarde, Aí, boa tudo bem? tarde. Ficou tudo Tudo jóia? bom com Parece que ficou um você? pouco escuro, né, Ronei? Tá bom? Não, mas tá bom, tá ótimo. O teu É celular iPhone. é iPhone ou não? Mas iPhone, eu sou ah, péssima, eu tá. sou leiga nessas coisas de. Não, tá bom, dá pra visualizar legal. Bora fazer o seguinte, bora Bora. enviar um aviãozinho pra galera. Aqui enviei pra muita gente. Boa tarde, turma, quem for entrando aí, boa tarde. Tá entrando uma galera aí, Deixa eu show de ver se vai bola. entrar mais pessoas. Enviei também um monte. Vamos já começar, já já. Você treinou aqui Treinei na Soul, sim. não foi? Mas é Tô devido à lembrado de correria, que você, é muito sim, tô distante de lembrado. casa, aí tava dando muito certo. Ah, bacana, que top, que legal. E os Bem, graças a atendimentos, como Deus, estão? muito bem. Quero te agradecer pelo convite, tá, Ronei? Prazer poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com a galera. E espero poder estar esclarecendo todas as dúvidas, né, do pessoal. Massa, massa. Eu que te agradeço, cara, por ter aceitado o convite. É porque, assim, eu vou chamando diversos profissionais com linha de pesquisa diferente, linhas de raciocínio diferente. Inclusive, tem até uma frase de um economista, escritor chamado Frederick Hayek, que ele fala, né, que o conhecimento ele está disperso pela sociedade. Tu tem um nível de conhecimento, uma linha de raciocínio, o outro nutre já tem Isso, outra, já trabalha de outra maneira. E querendo ou não, a gente consegue pegar alguma coisinha, pescar alguma coisinha, adaptar para nossa verdade, realidade. verdade. Eu espero somar muito hoje. Ou bacana. E assim, às vezes eu chamo, aí não dá para o fulano vir, outro não tá, porque tá sem agenda. Uma galera já meio que desmarcou comigo porque não tem tempo, a agenda tá corrida. Aí eu vou vendo assim, vou tentando trazer gente nova para cá, com novo conhecimento, uma pegada diferente. É a sua Sim, primeira vez aqui no Instagram, que é bacana. Vai trazer um negócio diferente, uma linha de raciocínio, uma linha de estudo diferente. E com certeza a galera vai gostar. E essa temática de alimentação, de alimentação para o ganho de massa muscular, cara, é uma temática muito debatida no âmbito da academia, do CrossFit, né? Porque todo sim, mundo quer é ganhar massa inclusive muscular. hoje, não só dentro da academia, né? Em em todos os ambientes, esse assunto é muito bem discutido. E o que que acontece? As pessoas, elas erram quando elas acham que elas erram a base, o carro-chefe, né, que é a alimentação. E a massa magra ela é muito importante não só em questão da estética, mas também para a qualidade de vida. Ela deixa o indivíduo mais bonito, né? Com melhor autoestima, além de ajudar nós na questão da locomoção, na questão de evitar problemas Uhum. articulares, fraturas e ter-se mais qualidade de vida. E a alimentação é a base, é o carro-chefe, não tem para onde correr. Porém, o que que acontece? A alimentação sozinha para o ganho de massa muscular não funciona, né? É preciso estar associada ao treinamento resistido, que é o treinamento de força, musculação. Então, tem que andar os dois associados para Ó, que haja a hipertrofia, o aumento da massa muscular. Treinar fofo, treinar teste, fofo, teste. não alimentar corretamente, não vai hipertrofiar, não vai ganhar massa muscular. E hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre esse tema. Show de bola. Eu vou esperar aqui só mais uns 2 minutos. Porque você pode até mais, Daniel, não tem problema. Deixa eu só ver aqui o que que é enquanto você. Vai lá, vou esperar uns 2 minutinhos, pode ir lá. É isso aí, Rodrigo. Cara, o treinamento resistido, ele tem que ter um certo nível de intensidade. E o corpo humano, ele vai se adaptando aos poucos a um determinado exercício, a um determinado movimento.
a uma determinada máquina. É por isso que tem que haver a periodização de exercícios, de máquinas, fichas de treino diferentes, dias de treino de grupos musculares diferentes. E vocês alunos, eu também que me considero um aluno, que eu sempre treino musculação, um praticante de musculação, a gente tem que sempre buscar o aumento de carga progressivo e sustentável no longo prazo. Não adianta você colocar um peso que você não consiga executar, ou um peso que vai colocar em risco suas articulações, rompimento de grupos musculares, que é muito perigoso. Eu já vi gente em academia romper grupo muscular porque estava trabalhando com a carga demasiada. O cara tinha força, mas a força ela não responde na mesma proporção que a resistência da fibra muscular. Então, por isso que é importante ter essa periodização e, no longo prazo, vocês irem desenvolvendo, se alimentando, porque vai ficar leve e você vai aumentar o peso, cara. Isso é fato. Mas faz isso de maneira saudável e segura, tá bom? Vamos começar aqui, Slane. Gente, para quem não me conhece, esse aqui é o meu Instagram, professor Monei. Eu sou formado em licenciatura em Educação Física na UEP, eu sou formado em bacharel na Uniaselv e eu também tenho uma especialização em nutrição esportiva, porque desde o início eu sempre achei importante, né, os profissionais de educação física, eles pelo menos terem um conhecimento básico dessa área nutricional, porque interfere diretamente na nossa prática profissional. Como a Slane, ela também deve ter um conhecimento já básico de treinamento de força, de crossfit, porque vai impactar diretamente também no trabalho dela nutricional, para que ela consiga prescrever de forma mais eficiente. E eu estou aí há mais de 10 anos trabalhando com musculação, com personal, gosto também das aulas coletivas, de ginástica. E eu vou tentar esclarecer aqui o máximo de coisa. Eu vou trouxer alguns estudos aqui para a menina poder debater, né? A Islane poder debater. E eu sempre pesquiso também sobre a alimentação, que é importante. Mas lembrando que a autoridade é ela. Eu respondo pela musculação, pelo treinamento resistido. Mas eu sempre busco saber um pouquinho de nutrição, de metabolismo humano, para me poder também saber se vocês estão fazendo a coisa certa e correta, né? Indicar que o profissional da nutrição ajude vocês. Islane, você pode falar um pouco da tua formação para a galera que não te Certo, me conhece chamo ainda? Islene Xavier, sou nutricionista, pós-graduanda em Nutrição Esportiva e Estética pela Plenitude Educação, especializada em coaching de emagrecimento pelo IBC. Tenho meu próprio consultório, atendo aqui para quem mora em Paraupebas, atendo aqui na Avenida G, na Cidade de Jardim, localizado no box da Toca da Onça, e sou empresária. Aí, gente, a mulher é empreendedora e nutricionista, trabalha com performance, com ganho de massa muscular. Então, a mulher é autoridade nesse quesito, né, de ganho de massa muscular. Vamos lá, Slane. Cara, nós sabemos que são três pilares que ajudam o ser humano, né, o cara que pratica um Certo. treinamento resistido à musculação, a ter ganho de massa muscular, que seria o descanso adequado, um treino adequado para o nível de condicionamento e a alimentação, que vai ser a base da nossa live aqui hoje. Cara, ganhar massa muscular não é fácil, mas não é um bicho de sete cabeças. E por incrível que pareça, a galera mesmo assim ainda não consegue Certo, nesses acertar. pilares aí, nessa questão do descanso aí, vamos incrementar com o sono, tá? O sono, ele é fundamental, porque se a pessoa não tiver um sono reparador, cara, pode levantar o ferro que for, se alimentar do jeito que for, não cresce. Então, esses pilares aí são primordiais, são essenciais. E o que as pessoas hoje, elas falam muito em anabolizante, falam muito em questão hormonal, falam muito em passar horas e horas na academia, se entupir de whey, e esquece esses pilares que são o básico, né? Nosso músculo, por exemplo, 70% dele é composto de água. E aí tem muita gente que malha, às vezes tenta se alimentar de uma forma até balanceada, mas esquece da água, que é um fator importantíssimo para o aumento de massa muscular. Esquece do sono, não prioriza o sono. Então, são pilares assim que a gente não pode deixar de mencionar, né, para o nosso, eu na minha prática clínica, para o meu paciente. E o que acontece? Só rapidinho. Eu trouxe até aqui dois posicionamentos, um da CSM, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, e um da ABRAN, né? ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição.
A CSM, né, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é uma das grandes referências do treinamento físico hoje, nesse mundo do esporte, ele estipula, né, que as pessoas praticantes do treinamento resistido, até de práticas de exercício físico, né, elas ingiram de 1,2 a 2 gramas por dia, né, de proteína, né, de proteína para o ganho de massa muscular. E a ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição, ela coloca para pessoas não muito ativas, né? Então você já coloca que são pessoas Sim. que não treinam todos os dias e talvez não façam a musculação, elas façam uma ingestão de 0,75 gramas, que foi o que você falou no início. Independentemente de você treinar ou não, tem que comer Certo. proteína, certo? Vamos falar, eu quero começar falando um pouquinho sobre o metabolismo, para a gente entender como Uhum. funciona, pode ser? O Pode metabolismo, o que é o falar. metabolismo, pessoal? É onde ocorre, né, todas as reações químicas do nosso organismo. E como ele é regulado? Através do treino, alimentação, estilo de vida. E existem dois grandes processos metabólicos, que é o catabolismo e o anabolismo. O que é o catabolismo? O catabolismo é onde ocorre a degradação proteica, onde ocorre a perda de massa muscular. O anabolismo é onde ocorre a síntese proteica, que é onde há o aumento da massa muscular. E aí você me pergunta, mas Nutri, o que fazer para ver essa hipertrofia, esse aumento de massa muscular, esse aumento dessa síntese proteica? Gente, existe uma enzima chamada mTOR. Para essa enzima ser ativada, é necessário a insulina. E aí, Ronei, onde as pessoas erram? Tem medo de carboidratos, focam muito em proteína, porque a Uhum. proteína é o substrato, né, que aumenta a massa muscular e esquece dos carboidratos, esquece de dar glicogênio para os músculos. E aí a insulina ela é liberada através do quê? Carboidratos, correto? Então presta. E o Rapidinho, Slane, rapidinho. E, cara, por incrível que pareça, mas isso é porque a mídia coloca dessa maneira. Eles meio que endemonizam o carboidrato e endeusam a proteína, sendo que a gente ia comer mais carboidrato que Certo. proteína, certo? O que acontece? Além da mídia, as pessoas elas têm carbofobia, que é o quê? Acham que o carboidrato é o que engorda. E, gente, carboidrato não engorda ninguém. O que engorda é o superávit calórico, é comer as calorias a mais do que seu corpo necessita. Então, você não precisa ter medo de carboidratos. Você que quer hipertrofiar, que quer ganhar massa muscular, tem que comer carboidratos. Senão o músculo não cresce, não fica aquele músculo bonito, aquele músculo com aquele aspecto cheio. Se a pessoa treinar, pode até treinar certo, ganhar um baixo teor de massa muscular, mas vai ficar aquele músculo flácido, aquele músculo murcho, sem o aspecto bonito. Certo? Falando aí de mídia, de valorização, é é a mesma questão com a questão hormonal, com a questão da proteína, né, que a gente falou agora. O que acontece? É como se fosse um time de futebol. O pessoal idolatra, digamos, no Brasil, na seleção brasileira, Neymar. Digamos que idolatra a proteína, porque é a proteína que vai fazer meu músculo crescer. Tem que tomar proteína, tem que comer muita proteína, né? A mesma questão, testosterona. E quando se fala em insulina, as pessoas logo associam insulina ao diabetes. Elas não têm esse conhecimento que a insulina é o principal hormônio anabólico, certo? Então, o que acontece? Só que as Uhum. pessoas não sabem, no exemplo que eu dei, que para a bola chegar até o Neymar e ele fazer o gol, é preciso o restante da equipe, correto? Da mesma maneira, o nosso Certo, metabolismo. Para certo. que haja o aumento da massa muscular, é necessário esse hormônio, insulina, que ele é ativado, liberado através de quê? Carboidratos. Então, quer hipertrofiar? Tem que comer carboidrato. Olha aí, show de bola. Slane, cara, eu trouxe até você falou agora de carboidrato, já é os macros, né? Já são os macros, que são divididos em Certo, carboidratos, correto. proteínas e lipídios, certo? Cara, eu pesquisei aqui um artigo que eu achei bem interessante. Um Uhum. artigo da Laura Pereira, né? Que
o título dele é assim: Orientação Nutricional para Praticantes de Musculação, Certo. Macronutrientes. Ele fala sobre os macronutrientes. Foi feito em 2021, é um artigo de revisão bibliográfica e vai de encontro com o que você acabou de falar, que os macronutrientes eles são importantes para otimizar a hipertrofia muscular. Funciona o seguinte, Ronei. Digamos que você precisa de combustível para treinar. Você vai ter que ter um treino de força, vai ter que romper fibras musculares, vai ter que ter um estresse ali, correto? Para que haja o crescimento. Digamos que é como se fosse uma... Eu estou explicando de maneira para que quem está me ouvindo entenda, tá? Digamos que sejam igual uma construção Isso. de uma casa. Para construir uma casa é necessário várias matérias-primas, né? Cimento, tijolo, etc. Mesma maneira para a construção dos nossos músculos. Se você não tem a matéria-prima ali disponível, estocada, né, para aquele objetivo, não vai dar certo. A obra vai parar, certo? Não vai construir massa muscular. E aí é onde a gente devemos ter o que acontece? A síntese e a degradação proteica, ela acontece ao mesmo tempo no nosso metabolismo. Então, se a síntese proteica for menor do que a degradação, vai haver o catabolismo, vai haver a perda de massa muscular. Então, nós temos que ter fracionar as refeições na quantidade ideal de proteínas, na quantidade ideal de carboidratos, para que haja estoque de glicogênio hepático, estoque de glicogênio muscular. Digamos que a pessoa hoje comeu, se alimentou corretamente, foi treinar pesado, treinou um treino monstro. Só que no outro dia, ela foi treinar e o treino dela às vezes não rendeu, não foi a mesma coisa. E ela pensou assim, poxa, ontem eu estava tão legal, dei conta de treinar um treino top, hoje eu não consegui. Por quê? Porque não teve a recuperação necessária, não teve o combustível necessário para a recuperação muscular. Uma recuperação muscular, após o treino, leva em torno de 8 horas, certo? Então, é preciso ter esse combustível, principalmente após o treino, você tem que ter carboidrato de alto índice glicêmico para que você venha fazer com que seus músculos cresçam e que essa síntese proteica aumente, porque a síntese proteica, você tem que estar com o nível de proteínas adequado, porém, tem que estar carboidrato junto. Sem carboidrato, não acontece a síntese proteica, porque a insulina não é ativada. E outra coisa que eu vejo também, que a própria mídia, ela não coloca isso, né? E muitos nutricionistas já vi também, quase não comenta, é que eles querem gordura boa. O HDL, colesterol, gordura Sim, boa. Não falam e o que disso, que quase ninguém fala acontece? disso. A gente falou dos pilares, né? Do descanso, da alimentação, treino, sono. E aí, o eixo hormonal é muito importante também. Por quê? Uma pessoa com hormônios desequilibrados, desregulados, a saúde dele não está em dias. Também temos que pensar que hormônios é a saúde. Uma pessoa com... só Sim. que o que acontece? Foco muito, é o que eu falei, foco muito só em testosterona, oxandrolona. Eu atendo na minha prática clínica pacientes novos que já chegam falando, Nutri, eu quero ficar grande, o que você acha de eu tomar anabolizante? Eu atendo vários, Aqui certo? eu vejo E esquecem direto. do principal, que é a base, que é o que estamos falando aqui hoje. Poderia o que hoje? Ter mais pessoas assistindo a gente, por exemplo, para aprender como realmente funciona, né? Aprender como realmente é o processo. E não, e Ronei, não é só comer carboidratos, proteínas e lipídios. Depende do treino, depende da intensidade, depende da frequência, depende do biotipo. Tá? Voltando aí nos lipídios. Os Isso. lipídios, o que acontece? Os lipídios, eles são o que regulam a questão hormonal, certo? Eles são o que produzem os nossos hormônios e são também reserva de energia. Tanto que tem pessoas que elas não comem carboidrato como pré-treino, elas comem gordura com proteína. Então, tudo depende, não existe uma regra na nutrição. Na nutrição, 1 mais 1 é 2. Vai depender. E uma coisa que eu quero frisar aqui é justamente na questão do biotipo, na individualidade biológica.
né? Existem indivíduos ectomorfos, mesomorfos e endomorfos. E isso influencia também na estratégia nutricional. E isso tem muito impacto nessa questão do ganho de massa muscular. Só que também a mídia, isso não é tão divulgado. Por isso, Rony, é tão importante o acompanhamento de nós profissionais, certo? Faz uma total diferença. Porque não é só comer macronutrientes para crescer. Não é só fazer um cálculo de calorias. Você tem que saber qual horário que você deve comer aquele macronutriente, qual horário que a proteína vai encaixar, certo? E as pessoas às vezes ficam, ai, Nutri, se quer se entupir de suplementação sem necessidade. É uma coisa que eu vejo muito. Moço, o cara chegou aqui, o cara começou a treinar hoje. Come todo errado, come errado, dorme errado. A primeira coisa que o cara pergunta, qual suplemento eu vou tomar a partir de amanhã? Velho, não completou nem 2 dias de treinamento, o corpo do cara nem teve resposta fisiológica e o cara já quer Eles tomar acham whey e que existe uma creatina. fórmula mágica, que é o suplemento que vai crescer, e esquece dessas bases que a gente está falando aqui, que é o que realmente faz crescer. E você E você comentou, né, sobre o uso de anabolizantes, né? Porque também eu vejo diariamente, professor, vou tomar tal coisa, vou tomar tal anabolizante. Eu falei, cara, é o seguinte, o anabolizante, como você disse, né, é um Uhum. potencializador. É um potencializador. Não adianta de nada você tomar anabolizante e ficar tomando a bebidinha, vai só ferrar o teu fígado. Ficar tomando a bebidinha, comendo sucrilho, comendo biscoitinho ali de recheado. Cara, não vale. Porque você não tá fornecendo o que o teu corpo precisa. O anabolizante ele vai potencializar, ele vai acelerar a tua recuperação muscular química-calórica. Mas do que adianta O o que cara que ficar comendo errado? acontece? Eu atendo muito paciente que não abre mão da cerveja, né? E aí eu tenho que ser realista. Eu explico, né, o que acontece. Quem quer hipertrofiar, digamos que um indivíduo ele tem uma síntese proteica já baixa. Digamos que é do biotipo ectomorfo, certo? Quando ele ingere Certo. álcool, o álcool ele tem uma substância chamada acetildaíldo, que essa substância ela faz o quê? Ela causa desequilíbrio no metabolismo, certo? E atrapalha a síntese proteica. Por quê? Porque ela desativa aquela enzima que eu falei logo atrás, do mTOR. E aí não acontece a síntese proteica. E aquilo que ele tem estocado de músculo, digamos que o cara tem a dificuldade de ganhar massa muscular porque ele é um biotipo ectomorfo, né? Esse pouco que ele tem ali, o álcool vai tomar, vai degradar, porque isso é o que o álcool faz. E quando o álcool começa a sair do nosso corpo, é em torno de 3 dias que ele leva para começar a sair do nosso corpo. Então, digamos que é uma pessoa que toma diariamente, constantemente, álcool. Quando passar 3 dias que está começando a sair, ele bebe novamente. Metabolismo desregulado, hormônio desequilibrados, certo? E sem contar que é calorias vazias. Isso. Só nem passa pela cabeça que é caloria vazia você está tomando ali. E outra coisa, Islene, cara, o álcool e também causa aquela. Acho que você comentou, né? A Sim, desidratação é sim. brutal, velho, no tecido muscular e a morte celular. Tem um estudo que saiu até numa reportagem um tempo desse, que mostraram, foi um estudo feito naquelas Uhum. universidades da Inglaterra, né? Que os caras são referência em pesquisas da saúde, né? Cara, eles não conseguiram associar a ingestão de álcool com algum tipo de benefício fisiológico. Não Isso é encontraram só para nada. satisfação mesmo pessoal, não sei muito bem, porque. Mas você sabe que tem cara que, por Sim, mais eu que tenho você diga, vai pacientes continuar bebendo, assim. Eu, velho. eu uso algumas estratégias com eles. Por quê? Porque existem pessoas e pessoas, Ronei, certo? Então, assim, a gente conhece a história de vida, conhece a rotina, né? Conhece os hábitos, os gostos alimentares, tem tudo. Então, assim, digamos que um paciente vê a primeira vez comigo como nutricionista. Tem o costume de beber diariamente. Não é uma, duas cervejas, não. É muitas caixas. Só que ele vai começar a praticar musculação. Ele já está
adquirindo um hábito de vida saudável. Ele vai abrir mão ali de alguma coisa que ele costuma comer que não é saudável, digamos, fritura. Por exemplo, vai aumentar a ingestão de água. Então, o que eu faço? Vamos reduzir um pouco, vamos reduzir um pouco esse álcool por enquanto. Se você toma 10 cervejas, você vai tomar 5. Por quê? Porque senão o paciente ele toma raiva, ele assusta, ele odeia nutricionista e aí ele não consegue adaptar com a dieta. Então, assim, tem toda uma maneira, por isso que é muito individual. E onde as pessoas pecam hoje é fazer dieta de forma informal, né? Peguei da blogueira, a blogueira foi lá e postou que emagreceu, ou que hipertrofiou, e às vezes foi uma lipo que fez, né? Foi colocou ali um implante hormonal, e aí as pessoas acreditam no que está falando, vai lá e copia a dieta, e aí ou copia a dieta da amiga, da mãe e tal, e vai frustrar. Pode ter uma hipoglicemia, pode ter deficiência nutricional, certo? Então, assim, tem que ter um acompanhamento nutricional quando se tem prioridade no objetivo, principalmente quando se trata de hipertrofia muscular. É isso aí. E, gente, quem for tendo alguma dúvida, pode falar que a gente vai responder. A Gisele respondeu que a cerveja é vilã. É, Gisele, é aquela velha história, cara. Não Questão vai trazer de, benefício hein, Andrei, fisiológico. aí em E para questão, quem. Gisele, questão de mulher, retém muito líquido, celulite, tá? E com certeza já deve ter vários estudos apontando. Depois até a Slane pode trazer algum estudo aqui em relação ao álcool, né? A gente pode até fazer uma live, Slane, Posso, falando pode sobre o sim, álcool, será um né? O álcool, prazer. eu acho que depois é futuramente. É, tá, Slane, nós falamos dos macronutrientes, né? Os macronutrientes são importantes. E eu também pesquisei um pouquinho, que quase ninguém fala, são os micronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e Confere. O que que minerais. acontece? Confere. Eles também são de suma importância, porque uma imunidade boa é fundamental, certo? E da onde que vem a imunidade, a nossa imunidade? Dos micronutrientes. De onde vem os antioxidantes? Os micronutrientes. Então, eles são fundamentais. E aí, existem pessoas que não comem frutas, não comem verduras, não comem legumes. E aí é onde a gente entra com suplementação, fitoterápicos, para auxiliar na questão dessa deficiência nutricional. Como a gente descobre sinais e sintomas? A gente prescreve exames, né? Depois vê, e aí a gente vai e prescreve, se for o caso, de suplementar. Porque existem pessoas que realmente não gostam. E é muito importante, porque uma pessoa sem imunidade, ela vive gripada, ela vive com virose, ela vive fraca. Uma pessoa com deficiência, por exemplo, em vitamina D, que também não é todo mundo que sabe que vitamina D também é um hormônio. É, cara, eu consegui encontrar um artigo que eu achei ele super interessante. É de uma brasileira chamada Vânia Matoso. Ela é doutora dessa área de nutrição, né? E o título do artigo dela é o papel dos micronutrientes na sinalização hormonal. Cara, quase não tem, quase você não encontra estudos sobre os micronutrientes. Esse artigo dela é uma revisão bibliográfica feita em 2013, que ela utilizou alguns referenciais estrangeiros para poder fomentar esse artigo. E é bem importante, é bem interessante. Ela coloca, né, que os micronutrientes eles são importantes e ela cita aqui, através dos estudos, que a deficiência Sim, de zinco, está aqui no estudo, de zinco, magnésio, vitamina A, estão associados ao desencadeamento, inclusive, do certo. TDAH. Inclusive, o meu TCC, quando eu fui fazer meu TCC, eu queria fazer sobre micronutrientes no ganho de massa muscular. Só que quando eu fui pesquisar estudos, quase não tinha nada. Então, Não tem, porque é algo muito, então foi aonde eu fugi é muito desse ali. tema do meu TCC. A Por gente isso, o não meu sei tema do lá. TCC não foi esse, mas era um dos temas que eu queria ter feito o meu TCC. E aí acabou sendo desbiose relacionada à obesidade. O engraçado, Slane, é que às vezes, durante o dia, a galera acaba consumindo quase nenhum tipo de minério, de minerais ou de Sim, alguma vitamina. questão também do ômega 3 também é bastante interessante, tá? As pessoas, elas têm muito
o costume do pão, né? Vamos supor, de massa, né? Bolo, industrializados, processados. E aí, às vezes, quando você fala de incluir, né, um alimento com mais nutrientes, que é o que traz as vitaminas e os minerais, esses micronutrientes que são essenciais para a nossa saúde, a pessoa meio que, dependendo do indivíduo, ele não se adapta, certo? Tem indivíduos que se adaptam, gostam, mas é como a água. Hoje é difícil eu atender um paciente que toma 3 litros de água, viu, Ronei? Mesmo, é muito difícil. Nossa! Estou te falando. E é uma coisa básica. Que é o que a gente precisa para sobreviver. Não dá para sobreviver sem tomar água, mano. Então, Rapaz. assim, a questão dos micronutrientes é fundamentais para a nossa saúde no geral, tá? É, Mas eu acredito que essa dificuldade toda nesse consumo de micronutrientes, ela está associada à cultura do brasileiro. Cara, qual é a alimentação do brasileiro de manhã? Café preto e sim, pão com manteiga. Eu acho que 90% dos lares brasileiros é o padrão do café da manhã. É um ou outro para encontrar o cara comendo um tubérculo de manhã, comendo uma tapioca, sei lá, uma castanha. É e muito quando vê a difícil tu ver gente isso aí. comendo, A ainda cultura do assusta, fala, brasileiro eco. é engraçado que o cara vai no restaurante chique, né? A comida é essa, é uma caixeirinha, aí o cara vai pagar R$ 300 na alimentação do você. Que o cara, olha que comida chique, gente, isso aqui é comida que era pra gente comer assim, de forma Verdade. natural, normal, né? E é isso que tu vai comer no restaurante chique, né? O cara fala, nossa, um prato afrodisíaco e tal, gente rica. Mas na verdade não, é só uma caixeira, o cara tá comendo de manhã, um tomate, às vezes um frango, um ovo feito de maneira diferente, no omelete Desse jeito. bacana. Falando. E o almoço também. O almoço do brasileiro, o que é o almoço do brasileiro no geral? E Arroz, alguns feijão e colocam bife. macarrão Tá junto ainda, certo. tá? Com E o arroz. macarrão, né? Geralmente, né, acho que é o padrão do brasileiro é esse, né? Arroz, feijão, bife e o macarrão. Se você para analisar o arroz, não tem vitamina, não tem minerais, é um carboidrato, né? E o feijão tem minerais, Sim. vitaminas e a carne tem. O que acontece? Questão do arroz. Vamos falar aqui vamos entrar aqui nos carboidratos, né? Digamos que arroz, feijão, carne, comida de verdade, ok. Mas a quantidade que o brasileiro tem o costume de comer é onde eles erram. Eles extrapolam na quantidade. Quando você fala assim, quantas colheres de arroz você coloca? Moço, é quantidade demais. Ai, não vou conseguir. Ai, Uhum. sinto. E não, já tem um estoque ali de gordura já que não vai passar mal, não vai sentir fraqueza, não vai ter desmaio, porque tem esse estoque de gordura. Só que as pessoas não entendem isso. Não entendem como é que funciona o nosso metabolismo. E por isso deve-se ter mais lives como essa. Pois é, não, aí você está tirando várias e várias dúvidas. Inclusive, Islene, de vez em quando sai no jornal, né, que o brasileiro ele tinha que deixar o prato um pouco mais colorido. Seria acrescentar alguma coisa verde, certo? Uma Nós, fruta, nutricionistas, a certo? gente tem umas lâminas. Eu até queria ter impresso explicando da questão da individualidade, né? De como é diferenciar o ectomorfo para o endomorfo, para o mesomorfo, para as pessoas verem a diferença na questão do corpo, do físico. E existem lâminas também de como montar um prato saudável. O que você faz? Isso é um básico, Pô, tá, Ronei? É um básico, não é regra, porque cada ser tem uma necessidade. Isso não vale, por exemplo, para quem tem dificuldade, quem tem metabolismo acelerado, quem tem dificuldade de ganhar peso, entendeu? Então, mas o básico, assim, é o quê? Você pega um prato, divide ele no meio. Desse do meio, você divide mais ele no meio de novo, tipo em 4 partes. Então, um quarto é de arroz, um quarto é de feijão, um quarto de salada, legumes e o outro um quarto de carne. Esse seria o prato ideal. Do mesmo jeito que existe uma certo. fórmula básica para o indivíduo saber a necessidade de água que ele necessita ao longo do dia, que ele pega 35 ml e multiplica vezes o peso.
vai dar quantos ml ele necessita de água, o corpo dele necessita de água. Se for um indivíduo que pratica atividade física, se for um atleta, deve-se aumentar mais essa quantidade de água, em torno de 500 a mais. Depende de cada indivíduo. Mas o básico para o ser humano normal, né, que não é praticante de atividade física, pega 35 ml e multiplica vezes o peso. Deu ali a necessidade diária de água. E o prato divide em 4 partes e coloca 1/4 de arroz, 1/4 de feijão, 1/4 de carne, 1/4 de salada. E aí a sobremesa, em vez de ser um doce, um sorvete, alguma guloseima desse tipo, aí é onde entra uma fruta. Uma maçã, uma laranja, uma pera, uma ameixa, uma fatia de abacaxi, uma fatia de melancia. Inclusive, melancia e abacaxi são tudo low carbs. A pessoa pode comer uma quantidade maior. Não precisa, não vão Não vão engordar, não engordar. precisa ter esse medo, certo? O engraçado que a cultura nossa, né, dos brasileiros, moça, uma galera gosta de comer a goiabadazinha. Já viu aquela goiabada que você Sim, comia logo depois do almoço? Não sei como é ser assim hoje, mas na minha época meus pais sim. sempre O que que compravam goiabada pra acontece? Um gente comer em casa, ectomorfo, né? por exemplo, ele pode comer isso no café da manhã com pão. Isso depende. Por isso que tem que ter um acompanhamento de um profissional. Por quê? Porque não é uma regra. As recomendações diárias, as necessidades nutricionais, depende do exercício que eu falei, da duração, da intensidade, da frequência, do biotipo, depende da rotina. Eu atendo, por exemplo, paciente que tem uma rotina que entra na mina, por exemplo, entra 5 horas da tarde, chega em casa 3 horas da manhã. Vai treinar, sabe que hora? 6 Nossa, horas. Eu tiro o chapéu, né? Porque assim, é uma rotina é complicada. verdade. E eu falo assim, gente do céu. E aí então por isso não existe assim. Vamos supor que você quer hipertrofiar e eu também. Só que eu tenho a minha altura, você tem a sua, É, isso também já leva em consideração. Você é homem, eu sou mulher. Você tem o seu biotipo, eu tenho o meu. Você tem a sua rotina, o seu trabalho, eu tenho o meu. São diferentes. São realidades totalmente diferentes. Então, não tem como, por mais que o nosso objetivo é certo. o mesmo, que seja hipertrofia, nunca vai ser igual, certo? Outra coisa, Ronei, se a pessoa treina de manhã, à tarde ou à noite, muda estratégias nutricionais, questão de hipertrofia, ok? Questão do jejum Certo. aí, tem pessoas, por exemplo, que têm uma rotina muito complicada, né? Como esse paciente que eu falei aqui, tem filhos, trabalha, estuda, e aí a escala de trabalho é muito complexa, só tem tempo de treinar de madrugada, digamos que 5 horas da manhã, mal tem tempo de se alimentar, de tomar um café para ir treinar. Vai atrapalhar a hipertrofia? Não, desde que após o treino, ele dá o estoque de glicogênio que ele precisa, tem que ser carboidrato simples, alto índice glicêmico, juntamente com proteína, e a refeição dele, a última refeição dele à noite, tem que ter sido uma refeição com carboidratos, certo? Só que à noite não entra uma refeição de alto índice glicêmico. Para quê? Para não haver aquele pico de insulina e cair de uma vez. E a pessoa às vezes se sente mais fome, É menos isso. saciado, está entendendo? Então, existem estratégias. Por isso a importância do acompanhamento de um profissional para esse objetivo, principalmente de hipertrofia. Por isso, pessoas malham, malham, come e às vezes tem dificuldade, porque não sabe a estratégia certa de usar, acha que é só comer macronutrientes e se entupir de whey protein, digamos assim. Doce com Justamente. E aí tem frango. as estratégias, né? Você tinha me falado no início lá dos estudos que Certo. é de 1,6 a 2 gramas por quilo, né, de Isso, o peso, planejamento de proteína. estipula. Sim, só que, dependendo do indivíduo, dependendo do treino, se for um atleta, a gente pode até aumentar essa dosagem de proteína. Então, é muito individual. Se for um indivíduo que não treina, provavelmente menos. Lipídios, de 20 a 30% do VET, tá? Da taxa metabólica basal, do cálculo do que precisa de energia. Carboidratos, 55 a 60% pessoas ativas. Porém, se é uma pessoa
que pega aula com você, digamos, que treina bem intenso, 60% a 70% de carboidratos, em cima das calorias tem que ser de carboidratos, 60 a 70%. Ok? E existe também uma formulazinha básica, Rony. Quer saber quantas calorias você precisa ingerir ao dia para o ganho de massa muscular? Anota aí. Você pega 30 ou 35 e multiplica pelo seu peso. Vai dar a quantidade de calorias que você precisa. Chama regra de bolso. Isso Regra é de a básica. bolsa, né? Matemática de bolsa. Por último, aqui a gente falou de macronutrientes, falamos de micronutrientes e também tem a suplementação. Eu trouxe aqui, eu pesquisei, encontrei uma monografia, né, de um aluno de nutrição para fazer, estava concluindo a especialização, feito pela Jéssica Santos em 2019. E ela mostrou, né, através de uma revisão bibliográfica lá, de vários estudos que ela compilou e colocou nessa monografia, que a suplementação de whey, DCA e creatina favoreceram o ganho e a manutenção da massa muscular. É o que acontece, né? O cara já quer entrar, já fica sabendo que existe suplemento, né? Que o suplemento ele pode potencializar, se utilizado de maneira correta, e se a alimentação do indivíduo está correta durante o dia, pode potencializar a hipertrofia Certo. O que muscular. acontece? Geralmente, o pré-treino, vou começar a falar aqui antes de entrar nessa suplementação aí, sobre o horário de uma refeição pré-treino, que o que as pessoas entendem? Que a refeição pré-treino é aquela que eu comi e fui treinar, que antecede o meu treino. E não. A refeição pré-treino é aquilo que eu como, todas as refeições que eu como antes de treinar. É um todo, não é a refeição 1 hora antes do treino, não. Por quê? Porque a metabolização é devagar, a digestão é lenta. Não adianta a pessoa vai achar que vai comer aqui batata doce agora com frango, foi treinar e esse carboidrato lá foi metabolizado. Não. É aí onde é um dos erros que o glicogênio que não tem o estoque de glicogênio ideal e que os músculos não crescem. Então, a refeição pré-treino é 4, 6 horas antes de treinar. Digamos que 6 horas eu comi uma refeição aqui. Esse é o que vai me dar o estoque de glicogênio para mim treinar intenso, para mim treinar treinamento resistido, treinamento de força. E aí, 1 hora e meia antes, eu como outra refeição. Mas a minha pré-treino foi essa, de 6, 4 horas antes, entendeu? Só para deixar claro para o pessoal que eu acho que isso também é uma informação que muitos não têm, certo? Sobre suplemento, vamos falar de cafeína? Cafeína. Pode Cafeína. falar, pode falar de Cafeína é um cafeína. ótimo pré-treino. Só que o que acontece? A cafeína ela tem um pico de 6 a 8 horas. E lembra que o sono é um dos pilares primordiais para o ganho de massa muscular? Digamos que a pessoa treina 18 horas. Vai tomar cafeína, que geralmente o pré-treino é 1 hora antes de treinar. Estou falando de suplementação. A alimentação, pré-treino é 6, 4 horas antes. Certo? Lembrando que 1 hora e meia antes de treinar tem que ter outra refeição. Mas a refeição pré-treino que deu estoque de glicogênio hepático e muscular foi 6, 4 horas antes. A suplementação é 1 hora antes. Cafeína. Cafeína, se a pessoa treinar à noite, 18 horas, vai dormir, digamos, meia-noite, pode ser que atrapalhe o sono. Aí, às vezes, tem pessoa que chega no consultório e fala assim, nossa, eu tô com insônia, mas não sabe que foi ali o efeito da cafeína, porque ela demora em torno de 6 a 8 horas ali o pico dela. Então, se um paciente falar para mim que quer tomar cafeína e não dorme bem, eu prefiro que ele durma bem e retire a cafeína. Você tá entendendo? Eu prefiro que o treino dele não seja tão resistido, não seja que ele não tenha tanta força, mas que durma bem, porque o sono é um pilar primordial, tá entendendo? Então, cafeína entraria para quem treina mais cedo, certo? Mas, Slang, também poderia, digamos, se o cara já está acostumado a treinar com cafeína, ele vai treinar de noite, ele não poderia tomar essa cafeína bem mais cedo para dar um tempo do corpo absorver tudo, eliminar falam tudo? que o quê? Que, no caso, o que toma cedo? Seria termogênicos.
Termogênicos, que não é Uhum. pré-treino. Termogênicos é para ativar, acelerar o metabolismo, queimar a gordura. Mas existe, Ronei, aquelas questões de práticas clínicas. Existem estudos e existem práticas clínicas. Às vezes a gente testa algo no paciente que funciona, correto? Questão, vamos voltar nos Certo. micronutrientes. São muitos poucos estudos, certo? E às vezes a gente usa algo na prática clínica e super dá certo com o paciente, certo? Então, Show de assim, tem indivíduo que precisa suplementar, tem indivíduo que o tempo dele, não é nem porque ele quer fazer uma janela grande de alimentação ou fazer um jejum intermitente, é porque a rotina dele não permite ele parar para comer. Eu tenho pacientes assim, a gente tem que entrar com suplementação, senão ele vai catabolizar, senão vai haver a degradação proteica, certo? E aí vamos falar de whey protein. Existem vários tipos de whey, coisas que as pessoas têm muitas dúvidas mesmo. O que comprar? Whey isolado, whey concentrado, whey Uhum. hidrolisado? Para o ganho de massa muscular, hipertrofiar, se a pessoa ela não tem intolerância, se ela não tem nenhuma alergia à lactose, digamos assim, é interessante ela tomar o concentrado, mais barato, custo-benefício, certo? Tem um baixo teor de carbo, que não vai atrapalhar nada, e inclusive vai ser ótimo para o pós-treino. E agora, se ela tem, digamos que é um atleta geralmente toma o isolado, rápida absorção, entendeu? Ali, zero carbo, digamos, nada de carboidratos, só que é um valor mais caro. Então, uma pessoa, um praticante de musculação normal, um indivíduo normal que não compete, não tem problema nenhum ele tomar o concentrado se ele não tiver nenhuma intolerância, nenhuma alergia. O hidrolisado entra para quê? Os pós-bariátricos, quem tem alergia, quem tem alguma intolerância, certo? E o valor dele é bem mais alto. E o whey, geralmente, depende, é o que eu falei, não é uma regra, depende, é indicado no pós-treino. Por quê? Porque a pessoa ali, digamos que ela treinou de jejum, certo? Digamos que é o paciente que foi lá de Certo. madrugada treinar porque tem que trabalhar. Ele precisa reativar a síntese proteica. Então, ele joga um whey, como uma banana e um mel ali, para a absorção ser rápida, o glicogênio ser rápido, e jogou o whey, que é rápida a absorção. E depois de uma hora, estudos dizem que o praticante de treinamento resistido, depois de um treino, ele deve se alimentar de quê? Carboidratos de alto índice glicêmico e médio. Por que misturar os dois? Para não haver a hipoglicemia, para a insulina para não baixar a glicemia, não baixar de uma vez, certo? E depois Certo. dessa alimentação após o treino, os estudos falam que para ter um melhor resultado de hipertrofia, é necessário que depois dessa alimentação, a cada 2 horas, até completar 6 horas pós-treino, ele é necessário ingerir mais refeições a cada 2 horas, para que venha a haver esse estoque de glicogênio. Lembrando que, se o indivíduo treinou à noite, ele não vai fazer de 2 em 2 horas refeições até completar 6 horas pós-treino, porque ele vai dormir. Mas se for um indivíduo que treinou na parte da manhã, ele quer ter uma hipertrofia bacana, ele pode fazer essa estratégia. Lembrando que não pode ser só carboidrato de alto índice glicêmico, tem que ter a mistura. Certo? Show de Creatina, bola. né? Mas não falamos Cara, da foram os creatina. principais. Você E tinha a me falado creatina. mais alguma coisa de suplementação? A Não, não, creatina, o que a pode creatina falar. faz? A creatina, ela atua na regeneração da ATP. O que é a ATP? É a principal fonte energética que nós temos, né? A adenosina trifosfato. E qual a função da creatina? Aumentar a nossa força, né? A hidratação e nos dar mais energia, renovar a nossa energia. Qual o melhor horário para tomar creatina? Nutri. Melhor horário não tem um horário específico. O melhor horário é aquele que você toma ela todos os dias, naquele mesmo horário, de forma crônica, sem pular, de segunda a domingo, mesmo que você não treina. De preferência, após uma refeição com carboidratos. Correto?
Creatina, Certo. tomou após uma refeição com carboidratos e tome ela todos os dias no mesmo horário, após a O refeição com corpo, carboidratos. o corpo ele vai estocando essa creatina, né, na célula muscular com o passar do Sim, tempo, certo? Com o é passar dos em dias. torno de que ela começa a fazer efeito, é em torno de 8, 15 dias. Ela não faz, porque é um efeito crônico. Digamos que é um paciente que tirou férias, ficou um mês Uhum. sem ir para academia, ficou um mês sem treinar e voltou, só que ele tem o costume de treinar, ele treina, ele é ativo, ele tem esse hábito. Só que nas férias ele ficou sem treinar. O que que acontece? Quando ele volta, a gente usa a estratégia de fazer a saturação com a creatina, tomar 3 doses dela distribuída ao longo do dia e sempre após carboidratos para a absorção dela ser mais rápido, para dar já aquela inchada nos músculos, sabe? Para encher bastante. Depois de 7 dias a gente Uhum. volta ao normal, tomar uma vez só. Certinho, show de bola. Falamos dos macros, dos micros e da suplementação. Tem mais alguma coisa que você queria Não, comentar, acho que Islane? a gente assim abordou tudo, né? Eu acho que o que a gente tem que frisar aí é que um profissional tanto de educação física quanto na área de nutrição faz um diferencial nessa questão de hipertrofia, né? Porque às vezes a pessoa acha que foi lá fazer a musculação, o treino de musculação, mas não sabe como ativar, né, as fibras musculares, como romper, não sabe realmente. Ah, tem gente que treina fofo e acha que treinou intenso. Então, assim, faz todo um diferencial na questão da hipertrofia. E é o que eu falei, a questão da nutrição não é só comer macros e nutrientes, tem que saber os horários certos, tem que saber do que realmente o corpo necessita, a quantidade ideal que varia de pessoa para pessoa. Show de bola, isso aí. Cara, e de vez em quando a gente vê, né, que essa pro pré-treino, que eu acho um negócio que para quem tem problema cardíaco já não é tão indicado. De vez em quando aparece gente morrendo em academia porque tomou pré-treino, já tinha um histórico, né, de problema cardíaco e Sim, o que coração explodiu. acontece, Rony, que eu vejo muito, as pessoas também não falam muito sobre pressão arterial. Por exemplo, eu acho que hoje, principalmente em academias, antes do aluno entrar, eu acho que deveria aferir a pressão e colocar na ficha do cliente. Por quê? Porque às vezes a pessoa é magra, às vezes a pessoa treina, mas não sabe que tem uma pressão, que tem uma hipertensão, uma pressão alta, certo? Porque às vezes Certo. exagera ali no sódio, exagera no sal e acha que está tudo certo, que é uma pessoa saudável porque não sente nada. E a hipertensão ela é uma doença silenciosa. Quando ela vem se manifestar, já é um infarto. E aí, esse tipo de pessoa, geralmente, dependendo, não pode tomar esse tipo de pré-treino. E também tem aquelas pessoas que têm intolerância à cafeína. E aí tomam dosagem alta, não sabe. Tem toda uma questão que a gente pode falar desses outros assuntos em outra live, né? Mas, Sim, 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 sim. mas Gente, essa pode questão concluir, de pode tomar falar. suplementação por si só, ou porque viu na internet que o suplemento tal é bom para isso e isso, é muito perigoso. Muito. Tanto que quando você compra um suplemento, ele vem na descrição tomar, né, conforme orientação de um profissional, justamente para não acontecer Uhum. esse tipo de coisa. Certinho. Slane, muito obrigado pela sua É. participação. Vamos encerrar aqui. Turma, essa será a última live desse ano. Eu só vou voltar com live só ano que vem. Futuramente eu vou chamar aqui a Slane mais uma vez, a gente vai escolher uma temática, se ela quiser alguma em mente, a gente pode fazer aqui uma live, pesquisa um artigo, pesquisa alguma coisa a respeito. Ela também vai pesquisar conteúdo e trazer para vocês. Se tu tiver alguma ideia de live, Slane, você pode me falar que a gente Não, programa para o ano certinho, que vem. combinado. Todo Muito sábado, obrigada. todo sábado eu tô aqui, galera. Todo sábado eu tô aqui, tô trazendo profissionais Ótimo, diferentes, nutricionistas, quero ver se consigo trazer ótimo, médicos. perfeito. Já trouxe professor de educação física, já trouxe psicólogo, porque essa parte mindset é importante. A gestão das emoções, né? Porque isso também Muito. influencia diretamente
na permanência de uma pessoa em um plano alimentar, né? Não adianta nada a Slane passar uma prescrição e o cara tá com depressão, o cara não vai seguir? Não Exatamente. É vai, essencial hoje o controle emocional, né? Principalmente as pessoas hoje, justamente. elas não comem comida, elas comem as emoções, assim, elas estão ansiosas, comem demais, descontam tudo na comida e não é fome fisiológica, né? A gente sabe que não é. Então, precisa sim de uma terapia, precisa sim de um auxílio psicológico. E se as pessoas soubessem o quanto é bom, né? Eu acho que todo ser humano, Ronei, deveria fazer assim, ter, ter consultas com Sim, sim. psicólogos. Eu acho que seria super, super positivo, no geral. Bola. Slane, última mensagem Uai, para a última galera. mensagem. Gente, não tenham medo de carboidratos. É, precisar de um profissional aí de educação física, um personal, procura o Ronei. Precisar de uma Nutri para ajudar no seu objetivo, pode me procurar também. Será um prazer lhe atender. E, Olha o Instagram embaixo aqui, ó, gente. O Instagram dela tá aqui, ó. e Depois Ronei, segue muito ela aí. obrigada, gratidão. Espero ter contribuído, tá? Espero ter tirado todas as dúvidas aí. E é isso, ano que vem estamos juntos, qualquer coisa, tô aqui, só me chamar. É isso aí, vou te chamar sim. Você vai virar nossa parceira aí de lives aí. Muito obrigado. Feliz Natal, Igualmente. feliz Ano Novo. Que você continue aí evoluindo na nutrição. A nutrição, como a educação física, precisam de bons profissionais para tentar ajudar essa galera a emagrecer e a melhorar a Isso, hoje qualidade de é um vida. assunto bastante, né, a questão do emagrecimento. Tem tantas informações, as pessoas, justamente aí é onde entra o emocional, né? E é uma área também que eu gosto de trabalhar bastante, a área de emagrecimento. Show de bola, garoto. Excelente. Turma, muito Obrigada, obrigado. Gislaine, muito obrigado. Um ótimo sábado. E ano que vem tá bom, fé estaremos em de volta aí, Deus. tá bom? Obrigada, feliz ano novo. Tchau, tchau. Garota. Eu vou deixar a live salva Tá aqui no bom. meu Instagram. Beijo, tchau, tchau. Valeu.